Severino chega em casa. Marina informa ao tio que aceitou a proposta de Saul e que irá embora do povoado. Severino fica apavorado e indignado. Marina pede que o tio respeite sua decisão. Ele diz que não vai respeitar uma loucura dessa. Ele diz que nenhuma decisão tomada assim dá certo. Marina diz que não está pressionada e pensou muito bem, e o apoio de Saul durante sua gravidez é o que ela precisa. Severino diz que não entende como ela pode confiar num homem que a fez sofrer tanto. Marina diz que Saul mudou e todos têm direito a uma nova oportunidade. Severino segue em negação. Marina diz ao tio que Saul quer resgatá-la por estar desamparada, sem um homem ao seu lado. Severino diz que nunca estão sozinhos, pois têm a eles mesmos e a Deus. Severino diz a Marina que é um erro grande se refugiar nos braços de outro por solidão e desamparo. Ela diz que no fim de semana viajará com Saul e nunca mais voltará ali. Adriana entrega para Matias a lista de umas faturas para cobrarem. Roberta pede para ajudá-los nisso. Ela diz que quase não tem o que fazer ali e acha que isso não deve ser difícil. Matias permite que ela se encarregue dos documentos. Adriana pergunta a Roberta se ela se sentiu sozinha em casa com a ausência dos pais. Roberta diz que não, pois já está acostumada a ficar só. Adriana pergunta se ela saiu para algum lugar. Ela diz que bem pouco, mas preferiu ficar em casa dormindo. Ela nega ter saído ontem à noite. Adriana e Matias pegam a mulher na mentira. Antônio liga para Isidro e diz que já tem as impressões digitais de Renata e conseguiu com muita facilidade. Antônio diz que amanhã manda as digitais para ele pelo correio. Isidro agradece a Antônio. Antônio diz que em 2 dias ele receberá as digitais. Regina volta para o centro e diz a Inês que Constança se justificou de que Amparo roubou o coração dela e que não faz mal a ninguém cuidando dela. Inês diz que Constança está muito aficionada pela bebê. Regina diz que não tirou o Amparo de Constança, mas deu um prazo a ela de localizar Corina até o final de semana, porque senão ligará para o juizado de menores para informar que há uma criança abandonada ali. Regina pede que Inês procure o relatório de Corina, os dados dela, pois ela mesma tentará localizá-la. Saul prepara suas malas. Severino visita o cafajeste. Severino exige que Saul se afaste da sua sobrinha e que suma da vida dela para sempre. Saul diz que Marina está bem grandinha para ele vir ali com essas gracinhas. Severino pede que ele deixe de incomodar Marina. Saul diz que não está incomodando Marina e diz a Severino que ele não é ninguém para dizer o que ele faz ou não e nem para se meter na vida de Marina. Severino diz que mesmo que tenha que mover céu, mar e terra, não permitirá que sua sobrinha caia no jogo dele de novo. Saul diz que já é tarde demais, pois ele e Marina vão começar uma vida juntos, ele querendo ou não. Renata e Jerônimo voltam para casa felizes da vida. Carlos pergunta como foi. Eles dizem que foi tudo muito bem. Eles percebem que Carlos está bem chateado. Carlos diz que Priscila foi embora da fazenda por causa de Matilde, para evitar problemas com a camponesa. Renata diz que o ciúmes é horrível. Jerônimo fala com um amigo sozinho. Matilde fala com a madrinha e chora, dizendo que Carlos ficou muito bravo com ela e a repreendeu. Manuela diz à afilhada que está do lado da razão. Ela pede perdão, mas diz a Matilde que ela exagerou sim. Matilde diz que se sentiu horrível quando soube que Priscila foi noiva de Carlos. Manuela diz que ele já reconheceu que fez errado. Manuela diz que Priscila não é santa de sua devoção, mas se preocupa por Matilde ver Priscila como uma ameaça em relação a Carlos. Manuela pede que a afilhada não se sinta menos que Priscila, pois cada pessoa tem suas devidas qualidades. Cada pessoa tem sua essência. Manuela tenta fazer a afilhada reconsiderar e diz que se ela não tem certeza do amor que sente por Carlos, será melhor ela pensar se pode ser a esposa de Carlos ou não. Jerônimo descobre por Carlos que Priscila decidiu ir embora por si mesma. Carlos diz que Priscila só tomou essa decisão porque foi obrigada por Matilde. Carlos diz que continuará trabalhando com Priscila. Jerônimo pergunta da relação dele com Priscila, pois tem certeza que ela ainda mexe com ele. Priscila escuta Carlos dizendo a Jerônimo que ainda sente algo por ela.
Ela fica muito feliz e se enche de esperança. Augusto procura por Alzira e pede desculpas a ela. Ele diz que ontem recebeu uma notícia horrível e acabou descontando sua raiva nela. Ele pede perdão. Alzira diz que só foi lá porque ele ofereceu a ela o dinheiro. Augusto diz que veio ali para isso, para dar a ela o dinheiro que prometeu e mais. Augusto diz que pedirá para o Aníbal levar o cheque para ela depois. Ela nega de princípio, mas ele insiste e ela acaba aceitando. Severino chega à fazenda bonita. Renata o recebe. Severino diz a Jerônimo que Marina tomou a decisão de ir embora do povoado com um cara que a enganou há muitos anos e só ele pode evitar que ela cometa esse erro. Saul está na fazenda Cruz do Amor. Aníbal o cumprimenta e diz que seu pai não está. Jerônimo diz a Severino que não pode acreditar que Marina quer ir embora com Saul. Severino diz que Saul destruiu o coração de Marina no passado. Severino pede ajuda a Jerônimo. Ele se sente mal com Renata. Renata diz ao padre que se Marina tomou uma decisão, eles deveriam respeitá-la. Jerônimo concorda, mas diz que se trata dos seus filhos também. Renata se sente mal. Saul diz a Augusto que Marina aceitou viajar com ele. Aníbal escuta a conversa dos dois. Saul diz a Augusto que o padre exigiu a ele para deixar Marina em paz, mas não aceitou. Augusto pensa e diz que se Severino quer que Marina não vá com ele, isso pode beneficiá-los. Severino insiste a Jerônimo para ajudá-lo. Ele diz que não pode dar certeza de que vai conseguir, mas vai falar com Marina. Severino agradece. Ele também agradece a Renata e se despede de Jerônimo e dela. Renata diz a Jerônimo que se for verdade o que ele disse, ele não tem direito de pedir ou exigir nada a Marina. Jerônimo diz que se trata dos seus filhos. Renata diz que se estivesse no lugar de Marina, faria o mesmo em ir embora dali. Renata diz que Marina é a outra e não deve ser fácil para ela vê-lo com ela. Jerônimo diz que não pensa em renunciar aos seus filhos. Ele pede que Renata abaixe o tom de voz. Renata diz que não está pedindo para ele deixar os filhos e só está dizendo a ele que a vida não será como ele queria ou sonhou. Os dois discutem fortemente. Jerônimo diz que Antônio lhe disse que Severino estava muito preocupado porque esse cara é horrível e fez muito mal a Marina. Jerônimo diz que não vai permitir que um cara ruim crie seus filhos e os maltrate. Jerônimo relembra Renata que ela sabe como é isso, pois viveu com Josefina. Carlos vai até Priscila. Ela pergunta se as coisas com Matilde se acalmaram. Priscila abre seu decote. Ele diz que não quer falar disso. Ele pede para trabalharem. Renata diz a Jerônimo que se Marina já decidiu, não vai adiantar nada intervirem na decisão dela. Jerônimo diz que o problema é que Marina pode estar passando por um momento muito vulnerável. Renata não entende, mas diz que se Marina decidiu ir, pede que ele deixe ela ir. Renata vai para o seu quarto e se sente muito afetada. Ela sabe que os bebês de Marina não têm culpa de nada, mas não entende tudo isso. Carlos e Priscila trabalham nos produtos químicos. Ela faz questão de conversar com ele e se aproximar dele cada vez mais, com o objetivo de seduzi-lo. Matilde acha que sua madrinha tem razão e quer confiar no amor de Carlos e no que ele demonstrou. Priscila relembra momentos que passou com Carlos e eles riem juntos. Matilde observa os dois, muito carinhosos. Ela vê Priscila muito próxima de Carlos e se retira. Aníbal chega até a sala, onde o pai praticava esgrima. Augusto vê o filho e diz que, pelo jeito, ele gosta daquele lugar. Aníbal pergunta quem é o senhor que veio procurá-lo. Augusto diz que seu sócio. Augusto pede a Aníbal para ir à Fazenda Bonita entregar um dinheiro para Alzira em nome dele. Aníbal aceita. Aníbal estranha a mudança repentina de humor de Augusto, já que quando ele estava com Saul, estava como se tivesse com o demônio dentro do corpo. Augusto treina com o filho e diz que não tem o porquê de dar explicações a ele, pois Saul veio lhe dar uma boa notícia. Saul faz uma ligação para Marina. Saul diz que Severino veio ao seu apartamento falar com ele e insistir para deixá-la em paz. Marina fica chateada, mas Saul diz que irá com ela como planejaram. Ela agradece. Jerônimo vai ao quarto e vê Renata meio triste. Jerônimo diz que sabe que isso de Marina a afeta muito. Renata diz que tenta entendê-lo e faz. Jerônimo fala que está preocupado com seus filhos. Renata diz que sabe, mas Marina, como mãe, tem o direito de decidir o que quer fazer. Ele entende. Na empresa, Germana e Roberta se beijam no escritório do idoso. Gema visita o marido e quase flagra ele e Roberta se beijando.
Eles disfarçam a tempo. A idosa convida o idoso para almoçarem e decide raptá-lo pelo resto do dia. Gema diz a Germano que disse que daria para ele seu dinheiro para ele investir nas empresas Monterrubio e ele lhe daria seu tempo. Germano acaba aceitando sair com a mulher. Roberta sai dali irritada. Ela diz sozinha que Germano é um imbecil por estar com aquela velha. Roberta recebe um telefonema de Germano, mas não aceita, depois de ter visto ele com a mulher. Ele insiste. Roberta não dá importância. Roberta lê no jornal e descobre que Selena e Diego vão se casar. Roberta se estressa e sente inveja. Jerônimo vai à casa paroquial falar com Marina. Jerônimo diz a Marina que soube que ela irá embora do povoado com o ex-namorado. Jerônimo pede que ela não vá com esse homem, porque não quer que seus filhos nasçam ao lado de um cara como Saul. Marina diz que ele quer ter tudo, a mulher e a mãe dos filhos no mesmo lugar. Jerônimo diz que quer que ela refaça a vida dela, mas com um bom homem. Marina diz que quem toma essa decisão é ela, não ele. Ele pede que ela escolha o homem adequado. Marina diz que pensou que o homem adequado era ele, mas não. Ela diz que não quer que ele controle sua vida. Marina diz a Jerônimo que ele não pode ter ela e Renata no mesmo lugar. Ela diz que é Renata ou ela e seus filhos. Antônio escuta tudo. Severino chega em casa. Marina diz ao tio que sabe que foi ele quem mandou Jerônimo ali. Jerônimo diz a Marina que foi muito claro com ela. Marina diz que se ele quiser estar pendente dos filhos, terá que procurá-la onde ela estiver e esperar até que eles nasçam, e que ela esteja pronta para que ele conheça as crianças. Jerônimo decide terminar a conversa com ela depois e se retira. Marina pede ao tio que fale com Saul, o ameace, ou até com Jerônimo, mas não vai mudar de opinião e sua decisão é irrefutável. Severino sai. Ele vai atrás de Jerônimo. Jerônimo diz que sente muito, mas fez todo o possível. Severino agradece, mas diz que pelo visto, Marina já decidiu ir com esse homem. Severino lamenta. Ele diz que nunca devia ter chamado ele. Jerônimo diz a Severino que ele fez o correto, porque ninguém mais que ele quer que Marina esteja bem, já que se trata da mãe dos seus filhos. Gonçalo conhece Amparo. Ele diz que a bebê é um anjinho e uma criança sempre é uma bênção na vida da gente. Constança diz que Amparinho mudou sua vida. Ela fala que a bebê dorme com ela e Honório em outro quarto. Gonçalo aconselha Constança. Ele diz que sabe que a vida não deu filhos a ela, mas ela tem lindos sobrinhos. E a Adriana como se fosse filha, mas a bebê Amparo não. Gonçalo pede que ela não se apegue tanto a Amparinho, que logo irá embora do lado dela. Gonçalo pede que ela desapegue agora, para que a dor não seja tão grande futuramente. Branca pergunta a Josefina quando vão sair pela primeira vez. Josefina diz que essa noite. A pilantra diz que soube que Gonçalo e Regina já voltaram da lua de mel e é o momento ideal para deixar Gonçalo viúvo. Branca chama Josefina de louca e diz que não é uma assassina. Josefina diz que elas duas estão nisso e pede que Branca lhe ajude a se livrar de Regina. Branca acha isso perigoso demais. Mas Josefina diz que quando se tem coragem, nada é perigoso. Alisson cuida de Luz. Aníbal encontra Alisson e a cumprimenta. Aníbal diz que trouxe um dinheiro para Alzira e também veio vê-la. Alisson fica bobinha. Os dois dizem que sentiam falta um do outro. Eles se beijam, deliciosamente. Manuela flagra os dois com a boca na botija. Aníbal diz a Manuela que foi quem beijou Alisson e quando ela quiser falar com ele, está ali. Manuela pergunta a Alisson se ela gosta tanto de Aníbal. Ela diz que sim. Manuela sorri. Karina e Lázaro comem tacos recheados. Karina diz ao marido que sente muita falta da fazenda e do pessoal. Lázaro diz o mesmo, mas diz que não queria dizer nada para ela não se chatear e não desgastar a lua de mel deles. Ela diz que a cidade é linda, mas não serve para ficar ali. Ele diz o mesmo e que sente falta da tranquilidade da fazenda. Lázaro diz que parecem um par de caipiras. Karina diz que são a dupla de caipiras apaixonados pela terra e pelo povoado de onde vem. Lázaro diz que poderiam voltar. Ela aceita voltar com ele. Em casa, Renata segue aflita pensando nos filhos de Marina, no que vai acontecer quando os pequenos nascerem. Renata sente um enjoo. Renata quase desmaia. Ela decide fazer um chá. Renata corre para o banheiro para vomitar. Alzira fala com Hermínia e Matilde que Augusto a procurou e ficou impressionada. Alzira fala que Augusto lhe pediu desculpas e lhe dará a grana que prometeu.
Renata chega ali. Matilde diz que Alzira foi à fazenda Cruz de Amor e o lindo tratou ela mal. Aníbal chega e entrega o dinheiro para Alzira, mandado pelo seu pai. Hermínia fica surpresa. Renata pede que Hermínia faça um chazinho de maçã para ela.